que sou pai, me coloco inteiramente em suas mãos. Este é o resgate que Jesus entregou em meu lugar. Que amor estranho, preciso morrer por mim. Ele é o rei, mas se ela se fez, deixou o céu pra me alcançar. Esse é o resgate de amor. O milagre da eleição vai te alcançar. Se você deixar tocar seu coração, o vazio acabará e o perdão abraçará. É o sacrifício do amor. Este é o resgate, Jesus se entregou em seu lugar. Que amor estranho, preciso morrer pra você viver. Ele é o rei, o vazio se fez, deixa o céu pra te alcançar. Esse é o resgate de amor. Esse é o resgate, Jesus se entregou em seu lugar. Que amor estranho, preciso morrer pra você viver. Ele é o rei e deixou o céu pra te alcançar. Esse é o resgate de amor. Resgate de a graça excelsa do nosso Senhor nos alcançou de tal maneira que o mundo não entende. Fala que é loucura, esse negócio de ser cristão é loucura. Andar na contramão do mundo, não viver como eles vivem, estar aqui em pleno carnaval, em plenas 5 horas da manhã já tinha pessoas orando, buscando a presença do Senhor. Isso tudo é loucura, não é? Mas eu vou dizer para vocês, para Deus é poder, para todo aquele que crê, poder de Deus. Em Deus derrama o seu poder, irmãos. Amém. Nós vamos cantar o hino Negro Espírito, Amazing Grace, em inglês, mas vocês conhecem o hino Excelsa Graça, é a mesma melodia, e espero que nós possamos nos deleitar na presença do nosso Deus. Amazing Grace, how sweet, how sweet, sweet the sound that saves the wretch. Oh, like me.
dia. O que será que esse lugar tem que dá sono na gente, hein? O pessoal dorme, e ainda de manhãzinha está todo mundo bocejando, né? Eu dormi muito bem, mas eu esqueci do culto da manhã, às 6 horas, então estou sem poder hoje. Eu olhei às 7h15 e eu falei, meu Deus, perdi o poder. Então, aí agora eu tenho que retomar, né? Vai, as meninas começaram quente aqui, né? Mas eu acho que é porque eu estou ouvindo de umas, como pode ser, né? Algumas noites aí sem dormir, a gente fica meio. Eu preciso fazer um acordo com vocês, não sei se ajuda ou não, cadê o Rodrigo aí no programa? De repente, que horas agora aí no relógio? Eu não uso o relógio, eu não sei se você percebeu, o relógio para mim me atrapalha. Ele me atrapalha em tudo que eu vou fazer. Então eu prefiro não usar, pelo menos eu vou passar não sei de tempo, não sei de hora, não é importante para mim. 9h20 agora, não é isso? Vocês colocaram no programa que estariam se recriando aí, que horas? 15 para as 10. Então quanto tempo eu teria, por exemplo, a gente equalizar o tempo assim, tipo assim, sem atraso não, sem ficar tomando tempo lá, seria o quê? 5 minutos? É às 10. Porque senão, se eu começar a falar que não, vai dar um almoço, eu só saio. Aí eu estou percebendo que esse é meu personagem preferido. Sabe por quê? Porque a história de Sansão é uma história tão atual, que eu escuto todos os dias no meu escritório, na minha sala, nas igrejas que eu vou. E na verdade eu descobri que a trajetória de Sansão é a trajetória do ser humano. Entende? Ele nasce para a honra e glória de Deus, ele deveria louvar a Deus, ele deveria ser o propósito de Deus. E aí o que acontece? Pelas situações da vida nós vamos desviando. E nem sempre são coisas ruins que nos atrapalham. Porque se fosse só coisa ruim, a gente diria, tá bom, é porcaria. Um dia desse eu fiz uma reflexão e eu fui diretor de ata lá no Espírito Santo durante 2 anos. A Angélica foi minha assessora direta lá e nós tínhamos muitos projetos. Eu amo projeto social. E hoje na rádio eu estou tentando ver algumas coisas, mas eu apoio todas essas causas, porque são coisas novas. Mas eu vi o ser humano destroçado. Eu tinha um projeto, por exemplo, chamado Albergue Noturno, onde nós recebíamos só drogados e pessoal que mexia com crack. Para você ter uma ideia, o crack é uma miséria tão grande assim, que é o máximo que o ser humano acho que pode chegar. A massa corpórea do camarada, ela seca. Os seios das mulheres secam literalmente. Ok? Então eu pegava assim esse lixo, sabe? O ser humano no lixo. Ok? O cara, por causa de 10, 20, 30 centavos, ok? Ele faz loucura. Então ele perde a noção da família, do tal, mas ele perde a noção do ser humano. Ele não é ser humano. Okay? Ele não se considera, ele não é, e ele nem sabe disso. Mas nesse projeto, então ele funcionava à noite, quando a gente recebia essas pessoas. Então eles tinham um local para ficar. A gente dava comida e tal, a gente fazia culto e tal. E nós temos história de alguns desses que lá estavam e que Deus conseguiu fazer mudança na vida deles. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque o ser humano ele é levado assim. Então eu ficava pensando, poxa, a galera fala que droga é ruim, mas droga dá o prazer, ok? Dá o prazer. Por que o cara volta a usar? Porque dá um prazer, né? A maconha, por exemplo, essa luta aí agora que está tendo o projeto de lei para mudar, para apoiar a liberação da maconha ou não, e tal, esse negócio todinho, a maconha dá prazer, a tal viagem do cara dá prazer. Só que é um prazer que cobra um preço muito alto, ok? Então você perde mais do que você ganha. Os cantores, por exemplo, eu ficava assim impressionado, por que todo cantor aí mudando e tal tem a ver com droga, tem a ver com... Por que isso? E aí até que eu fui a Salvador fazer uma semana de oração e lá eu conheci um cara que era da nossa igreja, mas muito forte e tal, e ele era segurança desse pessoal famoso e tal. Aí ele me falou, pastor, antes de eu vir para a igreja, eu acompanhava esses caras. Então, aí e tal, eu ficava assim pensando por que e tal. Existe no nosso cérebro essa região, por exemplo, que tem a ver com prazer, ela está muito interligada. Se você pegar música é prazer, ok?
música, se você pegar sexo é prazer, se você pegar. Então você tem ali uma partezinha, tá, ok? Específica para isso aí. E aí acontece que isso é chamado de centro do prazer. E aí então os cientistas resolveram estudar esse fenômeno. E eu vou contar para vocês porque já faz parte aqui, dando uma explicaçãozinha sobre o personagem. Eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma experiência com um macaco. Então eles arrumaram um macaquinho lá e tal, e aí fizeram assim, pô, a gente precisa descobrir isso. Por quê? Porque, segundo eles, os macacos têm muito a ver com a gente, né? Alguns dizem o contrário, que a gente tem muito a ver com o macaco, né? Mas eu não tenho muito a ver com o macaco não, porque primeiro eu passo a mão aqui atrás e eu percebo uma coisa maravilhosa, eu não tenho rabo. Então eu fico tranquilo. Acontece que os camaradas fizeram o seguinte, poxa, tem uma situação aí eles pegaram o macaquinho e aí fizeram o seguinte, eles descobriram que coisas o macaquinho gostava. E eles descobriram que o macaquinho gostava de uma coisa muito legal. E o macaquinho gostava e amava macaquinho. O macaquinho era muito carinhoso, fazia carinho, né? Ia lá no rostinho da macaquinha, não sei se é rosto, mas fazia carinho e tal. Aí eles falaram, poxa, nós vamos ter que dar uma estudada melhor nesse negócio. Então, eles pegaram e fizeram o seguinte, eles descobriram lá no cérebrozinho lá do macaco, colocaram uma espécie de chip nesse centro do prazer, e eles fizeram o seguinte, arrumaram um botãozinho vermelho e colocaram num local, e aí o seguinte, aquele botãozinho vermelho, quando apertado, descarregava lá no cérebrozinho do macaco, nesse centro, uma sensaçãozinha de prazer, como se fosse um choquezinho. E aí então pegaram o macaquinho, levaram lá, mostraram o botãozinho vermelho e pegaram a mãozinha dele e apertou ali. Pô, deu essa descargazinha lá, o macaquinho sentiu aquele negocinho gostoso e tal, e aí, beleza. Soltaram o macaquinho na jaula e eles perceberam que o macaquinho deu uma volta e tal, pulou para cá, pulou para lá e tal, mas foi logo lá e ficou curioso naquele botãozinho vermelho. E apertou a segunda vez, tá, deu aquele choquezinho, o macaquinho tá, todo alegre, pula daqui, pula dali e tal, e virou o botãozinho vermelho de novo, e foi lá e tá, apertou, pá, e aí mandou só um pouquinho mais, voltou para cá e deu um pouquinho, o macaquinho ficou só no botãozinho, tiraram o macaquinho da jaula. Tiraram o macaquinho, e aí trouxeram e falaram, pô, o que mais o macaquinho gosta? Descobriram que o macaquinho gosta de banana. Então agora eles fizeram um negócio legal. Colocaram numa jaulazinha, separaram agora, colocaram na mesma jaulazinha um cacho de banana ao lado do botãozinho vermelho. Deixaram um tempo e tal, até o macaquinho esquecer aquele negócio todinho, e aí pegaram o macaquinho e soltaram lá agora. Aí o seguinte, um cacho de banana madurinho para um macaco é uma coisa boa, não? Aí ele chegou assim, tá, o cacho de banana madurinho do lado. Aí soltaram o macaquinho e eles pensaram, vamos ver para onde ele vai. E aí o macaquinho veio e tal, pulando aqui, dali e tal, mirou a banana e tal, assim, olhou, mas viu o botãozinho vermelho, desviou da banana e sentiu aquela sensação gostosa. Preferiu o botãozinho vermelho do que o cacho de banana. Tiraram o macaquinho dali, deram um tempo para ele e tal, organizaram e tal, e pensaram, pô, esse macaquinho, tudo bem, a comida até que pode ser, mas agora eles pegaram e colocaram a esposinha dele do lado e o botãozinho vermelho do outro. E pensaram, não é possível que esse macaquinho vai escolher o botãozinho vermelho. Daí prepararam, deram um enfeitezinho na macaquinha, levaram no salão, fizeram escovinha, botaram um batom bem roxo ou vermelho, não sei, e ensinaram a macaquinha a fazer aquela boquinha assim. Prepararam direitinho todo esse esquema e botaram do lado, passaram perfume na macaquinha, não sei se era Natura ou Boticário, será que acharam ela lá, mas estava lá a bichinha todinha, fizeram a cinturinha fina dela assim, pensaram, ele vai direto e vai dar um garro nessa macaquinha, como ele nunca deu na vida. Prepararam direitinho, deram o tempo e soltaram o macaquinho. O macaquinho veio todo animado, tal, deu uma olhadinha assim e pensou, nossa, nunca tinha visto essa macaca tão linda. Mas aí quando ele viu o botãozinho vermelho e passou perto da macaquinha, foi no botãozinho vermelho e pé. Aí os cientistas fizeram um último momento. Vamos fazer o seguinte.
Tira a macaquinha, tira a bananinha, deixa só o botão vermelho. Soltaram o macaquinho e ele foi lá. Tá, pá, 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 tá, tá. E a experiência diz que o macaquinho morreu de tanto prazer, porque a descargazinha elétrica ia lá e tal, pá, 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 pá. Eles então descobriram que esse centro do prazer é o que nos arrasta para fazer as coisas ruins. É uma coisa boa. Como é que você me explica que um camarada tem coragem de abandonar a família, abandonar a esposa, abandonar filhos, abandonar tudo por causa de um vício? Me explica isso. É essa questão do centro do prazer. E eles descobriram que nosso neurônio é como se fosse, ele formasse calos. Se você faz uma coisa, mas por que a gente tem esse hábito de vamos orar em primeiro momento e tal? É porque a gente está querendo no nosso cérebro fazer um calo. E quando por que a gente escuta uma música 1, 2, 3, 4 mil vezes e aquilo marca a vida inteira? Se eu passasse uma música aqui da década de 60, 70, a galerinha que ouviu essa música volta a ter todos aqueles sentimentos que o envolveram naquele momento que ele ouviu a música, porque o nosso cérebro registra e forma um calo e fica ali aquele negocinho ali. Pode passar o tempo, você já passou, e é por isso que nós temos um choque entre as gerações da igreja. Eu liderei jovem. Você tem um grupo mais velho na igreja que não quer aceitar essas músicas mais novas, porque para ele os calos formados na mente, no cérebro dele, é aquela música mais antiga, mais tradicional. Mas acontece o seguinte: se nós vamos ouvindo as outras músicas e formamos esses calozinhos, a gente acaba aceitando. E eu não posso dizer para você que a música certa era daquele tempo lá, quando eu era mais novo. Eu tenho esse choque comigo mesmo. Meu filho tem 19 anos e o estilo dele é diferente do meu. E eu não posso ficar do lado de cá, filho, você tem que ouvir o que eu ouvia lá em 1979, 80, não posso. Eu tenho que entrar no mundo dele para ver o que ele está ouvindo, para daí eu levá-lo. E essa é a grande sacada que os pais precisam ter. Não é seu filho que tem que entrar no seu mundo, é você que tem que entrar no mundo dele, para descobrir o que ele está vendo. Daí eu atualizar vocês, pai, mas pastor, como é que eu vou acompanhar? E vocês sabem, um dia desse eu estava lendo uma reportagem assim: o Face envelheceu. Facebook é coisa de velho já. Sabe por quê? Porque a garotada tinha aí esse negócio, estão migrando e saindo, procurando outras redes sociais. Porque os pais descobriram o Facebook. E aconteceu um negócio legal, eu dou muita palestra e tal. Um dia eu fui num lugar, uma senhora, coitada, toda, pastor, e tal, estou tão feliz e tal, Glória, que bom, eu gosto de ver as pessoas felizes do meu lado. Mas por que a senhora está feliz? É porque eu consegui abrir a minha conta no Orkut. Aí a garotada que estava vendo o quê? Não sabe mais o que é Orkut. A velhinha estava toda feliz porque havia conseguido entrar lá. Por que o Face envelheceu? Porque os pais migraram para lá. E aí você tem a avó postando a foto do netinho pelado, e que maior gracinha, o netinho sai fora dali, que ele não quer isso. A molecada não quer isso. Dois mundos distantes, duas gerações. A gente chama de choque de geração. A molecada não quer mais isso. A molecada não quer pai, mãe, tio, tia, avô, avó em volta dele vendo os papos dele. Aí ele migra para outra rede social. E vai ser sempre assim. E é por isso que nós estamos tendo essa diferença. O pai e tal. Agora escuta, vou falar um negócio legal para você. Você que é jovem, você que está antenado nas redes sociais, é filho. O fato de o seu pai e a sua mãe não entender de rede social, de tecnologia, não diz para eles que eles estão desatualizados. Porque agora eu vou te dar uma paulada bem forte. E eu ajudo muitos pais. E muitos deles chegam para mim e falam: pô, pastor, o senhor falou tudo aquilo que eu queria falar, não podia. Eu falei: então, me ajuda aí. Seu pai pode não entender tudo de tecnologia, de rede social, de internet, mas seu pai e sua mãe têm uma coisa que vocês jovens não têm.
Eles já passaram pela vida e tem uma coisinha chamada vivência. Uma menina com 14 para 15 anos que começa a namorar, começa a se relacionar, e o namoro não está dando certo, ela deveria buscar conselho da mãe. Porque a mãe pode não entender nada de internet, mas a mãe sabe de casamento, de vivência, a gente sabe do que é esse negócio para lá, para cá, para lá, para cá. Então, dentro dessa situação, o que eu tenho entendido? Eu tenho entendido que a história de Sansão é uma história real, é uma coisa constante. E quando você abre a história dele, eu ontem fui com vocês até o momento em que ele desceu a cidade de Tina, aconteceu um negócio legal aqui, ó. Ele vai a uma cidade, ele anda 6 quilômetros, naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, era pedra, na canela mesmo, e aí ele foi 6 quilômetros, mas para Sansão, que tinha força física, andar 6 quilômetros era como nada, o cara era forte, andou 6 quilômetros, viu uma mulher, pai, eu quero essa e tal, me agrada os olhos, e o pai tenta argumentar, não filho, não mexe com isso, sai fora, vai na igreja, procura aqui, ele diz assim, entre as filhas de Israel não tem ninguém, ele diz, não tem, só essa me agrada os olhos, eu quero essa. De novo ele ignora a experiência dos pais, ele ignora uma boa orientação que ele tinha, ele ignora o que de mais precioso ele tinha, que era a preocupação de um pai e de uma mãe. E quando seu pai, jovem, sua mãe fala assim, filha, eu acho que esse moço que você está namorando não é legal, essa menina, pô, não sei, pô, para ouvir, ele sabe de vida. Quando meu menino era mais novinho, um dia ele chegou assim, todo espertalhãozinho, eu morava no Edessa nesse tempo, aí ele esticou um dia a mãozinha assim, falou assim, pai, ele tinha um jeitinho assim, botou o dedinho assim, vai ver, pai, por que eu tenho que te obedecer? Ele ficou com o dedo assim, esticado. Quase que eu peguei o dedinho dele, você tem que me obedecer todo isso aqui, ó. Eu sou mais forte que você, você não obedece, porcaria, acabou a conversa. No meu tempo era assim, eu entendia o olhar do meu pai, e eu sabia o dia que eu ia apanhar, a hora que eu ia apanhar, com quem eu ia apanhar. Eu apanhei de chinelo, de vara, de fiação, de cabo de vassoura, e tudo que você pensar eu apanhei. Minha mãe tinha uma técnica legal, ela mandava eu ir cortar a vara para apanhar, vai lá cortar a vara. Aí eu ia lá, cortava a vara, tirava as folhas, aí ela falou, não traz muito filho, não, que se quebrar você pega outra. Aí eu falei, tá bom, aí eu ia lá e tal, pô Valinha, coopera aí, me ajuda aí, tem paciência aí, vê se você quebra logo. E ela falava, vai levar 5 varadas, era 5 varadas, não era 3, não era 6, era 5. Aí depois que eu me formei, casei, fui embora para o colégio, um dia eu recebi uma carta da minha mãe, e naquela carta ela me pedia perdão, porque ela tinha batido em mim algumas vezes. Eu tenho essa cartinha guardada em casa, lá nas nossas coisas. Aí eu depois respondi para ela, e depois eu falei, ô mãe, a senhora bateu pouco. Se meus pais tivessem batido mais, eu seria melhor do que eu sou o dobro. Se eles tivessem me arrochado mais. Bateram um pouco, me corrigiram um pouco. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente precisa contar com essa experiência que eles já têm. Aí eu cheguei assim e falei, filho, que idade você tem? Eu não me lembro direitinho lá, não sei se eu tinha 7 aninhos, um pouquinho assim. Aí eu falei assim, que idade você tem? Eu tenho 7. Eu falei, que idade seu pai tem? Eu acho que eu tinha 30 e pouco naquele tempo lá. Aí eu, 3 vezes a mais que você, seu pai já viveu. Seu pai já viveu 3 vezes mais que você, pô. 2 vezes mais que você. E esse tempo de vida dá essa coisa de eu poder falar para você e você me ouvir. Ele está hoje fora, não está aqui com ele. Sempre eles me consultam, pai, eu quero conversar contigo. E algumas vezes eles começam assim, né? Falam, pai, eu quero falar com o senhor primeiro. Né? Porque eles pensam assim, vou falar com o pai primeiro, que depois o senhor, né? E tal. Só que eles não sabem, agora já sabem que eles já são, né, jovens, né? Aí o que acontece? Eu e a Angélica nós fechamos, tá? É uma dicasinha, nunca desautorize o que a sua esposa falou diante dos seus filhos. Combine antes, para você fechar. Aí algumas vezes, aí vem em mim e tal, pergunta lá a sua mãe. Aí ia na mãe, pergunta lá seu pai. Eu pergunto, você acha brecha nisso aqui? Tem jeito? Nós estamos fechados, meu irmão. Acabou. Pergunta lá seu pai. É diferente. Vai na sua mãe. Não é nada daquilo que seu pai falou. Aí o velhão fica desmoralizado. E aí eles já sabem. E a molecada não pensa que menino não sabe nada. Tem gente que o menino não entende nada. Criança não entende. Criança sabe tudo. E eles
sabe chantagear você, ele sabe arrebentar você, ele sabe onde é que você é fraco, ele sabe, pai, onde é que ele vai, ele sabe onde é que você fica triste, ele sabe onde é que te aborrece, ele sabe tudo, pô. Você precisa ter essa sabedoria. Sansão, embora soubesse que seu pai queria que ele namorasse meninas em Israel, ele sabia que o pai era fraco nesse sentido. Então tá bom, filho, vê aí o que você faz. Nossos filhos podem fazer as coisas que a gente não... mas eles precisam pelo menos ser alertados, pais. Filha, beleza, você quer namorar, vai, mas ó, fora da igreja você sabe que dá problema. Filho, ó, pode ir, olha aí, ó, a amizade que você está arrumando, ó, fora. E de novo, porque você não está antenado na tecnologia, pai, não se sinta desatualizado de vida. E tem muito pai hoje já não tendo oportunidade de disciplinar seu filho, porque ele pensa que está realmente ultrapassado, porque não sabe mandar um e-mail, porque não sabe ver uma rede social, porque não sabe ligar nenhum computador. Ah, pastor, eu não sei ligar computador. E meu filho, amigão, ei, você pode saber tudo de internet, bicho. Eu sei de vida. E quando eu falo para você, não vai, não vai. Pronto. Eu sei de vida. Pais, façam uso dessa experiência que vocês têm. Vocês já viram muita coisa, sofrimento. Vocês já viram situações que funcionam, que não funcionam. Então, dê o tino para os seus filhos. Sabe por quê? Porque chega um momento na vida dos nossos filhos que a sua autoridade em si não vale mais. Ele escuta mais os amigos do que você. Já sabiam disso, não sabiam? O adolescente e o jovem tem um momento que ele migra, ok? Ele vai para o lado dos amigos. É por isso que eles gostam do grupo. E é por isso que a pressão do grupo tem tanta influência na vida deles. E é por isso que você, pai e mãe, fala, mas ele prefere escolher os amigos. Porque para ele, amigos é importante. Aí você fala, bom, então não quero que ele tenha amigos. Não, que ele tem amigos. Agora olha a dica preciosa para você. Vai lá e traz os amigos dele para sua casa. A Anne tem amigos, mas eu falo para ela, filhinha, vem em casa. Eu dou almoço para os amigos e para as amigas da Anne. Eu coloco as amigas da Anne dentro do carro. Eu levo as amigas da Anne na casa dela. Ela vai, mas é em casa. Ah, pai, eu quero dormir na casa da minha amiga. Não, chame suas amigas para dormir na sua casa. Eu coloco colchão, ar-condicionado, ofereço uma pensãozinha legal. É uma despesa, é mais despesa. Mas para a felicidade dela, eu faço isso. É minha filha, é o que de mais precioso eu tenho. Filhinha, eu quero saber. E se em algum momento de novo, respeito as amigas dela, carrego as amigas dela, dou sorvete para as amigas dela se tiver lá. Não tem jeito. Mas eu sei quem são as amigas dela. Você entendeu isso aqui? De novo, um dia desse, uma mãe me procurou e disse, pastor, perdi meu filho. Que idade tem seu filho? 16 anos. Perdeu para quê? Perdi, pastor. Saiu da igreja, está usando droga e tal, e pá, e contou tudo, e tal, está roubando as coisas em casa, e isso aqui. E eu falei, escuta, e quando foi que você começou a perceber isso? Pastor, eu vi agora. Você viu agora? Você não acompanhou antes? Você não prestou atenção antes com quem ele andava? Você não foi à escola desse menino saber? De novo, gente, ó, vocês têm ido à escola dos filhos de vocês? Vão buscar na escola? Ou só quando era pequenininho? Vocês faziam isso quando era pequenininho? Não fazia? Levava na mãozinha e tal. Continue acompanhando. E de vez em quando eu apareço de terno e gravata lá na escola da Ana. Acho que ela leva um susto. E a galera falou, o pai da Ana está aí, o pai da Ana está aí. Isso aí mesmo. Se tiver alguma manja aí, não mesmo, né? É meio terror logo. Eu era pastor dos jovens, e aí a gente tem uma roupa bonita que o departamental usa, né? Assim, uma roupa igual aquela turma do exército, assim tal. Aí um dia a Ana, nós estávamos num Campuri, aí o molequinho chegou e aí, pastor, e a Anizinha? Tá. Desbravadorzinho lá, atrevido, rapaz, né? Aí eu falei, tá lá, bicho, a Anizinha tá lá. E eu com aquele roupão, eu tinha um coordenador, no meu tempo é Moab, Silvio e tal, ele é um negão forte, rapaz. Aí a gente tinha uma amizade muito forte, não tem? Nós somos amigos pra caramba. Aí e tal, aí eu falei assim, aí ele, pois é, pastor, e aí, a Anizinha já tá liberada? Aí eu falei assim, tá liberada pra andar comigo e tal, mas chega mais aqui, o desbravadorzinho, tão engraçadinho assim, tá? Aí eu falei assim pra ele, Moab,
Aí o Moab chegou, tal, não sei aquele roupão verde. Quem foi? O garotinho aqui está perguntando se a Ana está liberada. Aí ele falou: vem aqui, meu filho, vem comigo. Não, pastor, peraí, vamos conversar. Eu só estava brincando, pastor. E tal, não, ela vai conversar com o Moab ali primeiro. Só para meter terror e assustar. Mas ele é amigo, é brincadeira e tal. Mas por que eu estou mostrando isso para você? Porque é atual, é a Bíblia, é a história, é a nossa história. Quando você pega a história dele, está aqui. Sansão deixa os pais, começa a andar com os amigos, e agora é o seguinte, ele está lá numa situação, ele fala assim: eu estou precisando de umas roupas novas. Sansão olhou e falou: pô, estou com tênis aqui do All Star, está muito bom. Eu queria uns tênis novos da Nike. Preciso trocar minhas camisas por umas camisas da Toro. Aí ele tem amigos já. Se você pegar o capítulo 14, eu estou andando na história para fechar lá na frente, ó. No capítulo 14, o verso 10, aqui ele tem um nível. Ele vai um dia lá namorar e tal, o leão resolve pegar ele lá, ele mata o leão e joga lá do lado de baixo. Tempo depois, ele passa lá, vê um favo de mel na carcaça daquele leão, porque o deserto é muito quente lá, era muito quente. Então dissolveu rápido, um enxame de abelha foi lá pelo mel. Aí é o seguinte, Sansão, nesse episódio, ele quebra pela primeira vez o seu voto de Nazireu. Lembra que eu falei que o voto de Nazireu pedia para ele não tocar em cadáver? Mas ele não respeita isso, ele vai lá, pega esse favo de mel, come e tal, não conta nada para os pais e tal, mas ele transgrediu pela primeira vez. Toda vez que a gente transgride uma pequena coisa, nós estamos abrindo uma porta, jovens, pais, irmãos, para as coisas maiores depois. Aí ele transgride aqui e tal, aí agora ele vai, tem amigos, ele vai lá embaixo e fala assim para os amigos: ó, eu tenho um enigma para vocês aí. Resolveu casar, transgrediu aquilo tudo e tal, é só essa que agrada os olhos mesmo. E estava todo mundo falando: nossa, São, pode não dar certo, hein? Já viram isso também? Acontece assim com vocês, lá na igreja de vocês? Todo mundo fala que não está dando certo, que não vai dar certo, mas a pessoa que está envolvida no caso continua insistindo. Ô fulano, será que esse menino usa droga? Não? Se usa, só escolheu, deixa eu escolher também. Ih, mãe, isso é do seu tempo. Você escuta essas expressões hoje? Ih, mãe, só que ela está ultrapassada. É a mesma história. Ele lança um enigma para os amigos e fala assim para eles: ó, o que é? Do comedor saiu, já lembra essa história lá, né? Uma partezinha, não? O que é aqui? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E aí 3, 4 dias os amigos não conseguiram responder. E os amiguinhos dele, eram amiguinhos, chegaram para a noiva dele e falaram assim: você conta para nós a resposta ou a gente mata você e sua família inteira. Aí a noiva chegou para ele e falou: Sansão, dá uma resposta aí, o que é isso e tal. 7 dias depois eles se reencontraram. E aí agora ele perguntou: e o que é? Eles conseguiram ver o que é, que era uma forma naquele tempo de fazer um questionamento dentro do casamento. Aí ele chega lá e a galera fala assim: ó, que coisa mais doce que o mel e mais forte que o leão. Aí ele entendeu que a noivazinha tinha entregado. Era a hora dele ter juntado as tralhazinhas dele e ter ido embora, não é verdade? Você está indo e tal, está dando que está dando errado. Esse namoro seu está te forçando a não ir mais no culto. Esse namorado seu que só te chama para balada. Essa menina que quer vida fácil com você, já quer fazer sexo com você no primeiro encontro. Puxa vida, é hora de você sair, irmão. É hora de você se afastar. É hora de você, não está indo, você está enfraquecendo espiritualmente. E você não percebe que você está saindo da igreja, que você não quer cargo na igreja, que você não quer envolvimento com a igreja, que você não está indo mais no culto, que você não tem prazer mais nos cânticos. Poxa, você está vendo que o hinário está sem graça, que o louvor está sem graça? Presta atenção, é esse pancadão funk que você está ouvindo. Mas você escuta funk, e daqui a pouquinho vem e quer que esse hino tenha graça? Não vai ter, poxa, corta. Naquele dia, no capítulo 19, diz assim que Sansão teve que pagar a dívida, porque era assim, ó, se eles não dessem resposta, eles dariam roupa para ele. Como eles deram a resposta, Sansão teve que dar um jeito. Ele desce a uma cidade chamada Ascalon. Eu pesquisei isso aí e descobri que a primeira cidade que ele foi era 6 quilômetros, Tina. A segunda cidade que ele foi dá 37 quilômetros. E lá ele chega, mata 30 filisteus, rouba as vestes e leva lá e paga a dívida dele. Toma aí as vestes de hoje.
Primeira cidade, 6 quilômetros. Segunda cidade, 37. Primeira cidade, ele vai ver uma moça, não faz nada de errado. Segunda cidade, ele já vai, já tem amigos, ele tem que pagar dívida e tal, e ele mata pessoas para poder roubar as vestes. Qual é a diferença do primeiro passo para o segundo? Qual é a diferença da primeira cidade para a segunda? É que na primeira cidade ele ainda estava com aquela consciênciazinha com Deus. No segundo momento ele já não tem mais, tão plena. Ele faz, fica com dúvida. É diferente hoje? Não é diferente. Primeira vez que você recebe aquela cantadinha lá, aí você resiste, não, pá, pô, eu sou casada, tenho filho. Aí aquilo insiste. Aí um dia você dá uma briga com a esposa, uma briguinha simples. Deixa eu falar para vocês, todo casal tem que fazer das brigas um momento para crescimento. Todo casal precisa fazer do relacionamento quebrado um momento de crescimento, de orar, de fortalecer espiritualmente. Essa história de homem ficar 20, 30 dias sem conversar com a mulher, isso aí é abrir porta para Satanás entrar na sua vida. Esse negócio da mulher, as mulheres têm um negócio, eu vou mostrar para ele, vai ficar seco. Coitada de vocês. Pô, em vez de vocês estarem ajudando o cara, vocês estão arrebentando, né? É seco o quê, rapaz? Faça uso dessa arma a seu favor. Vai ficar secão. Rapaz, não vai ficar secão não, eu vou molhar esse desgraçado até que não vai nem levantar. É assim. Faça uso da arma a seu favor, não contra você, pô. Uma pena, né? Quando eu estou com casais sozinho aí, eu falo um pouco mais sobre essas questões. Mas é isso. Aí o marido fica emborrado 30 dias. E a mulher fica lá, dando dor de cabeça constantemente. Aquele papo de dor de cabeça, ó, tudo bem. Você fala, dor de cabeça só tem direito a ficar 7 para 8 dias, tá? A Bíblia aconselha assim: maridos e esposas, não se afastem um do outro, somente para orar um pouco, depois vocês voltam e ficam juntos. Então, vocês são casados, vocês dois? É esse mesmo, é grudado, é esse mesmo. E não há bom não, o cara está ficando careca, gruda mais. O cara engordou, a barriguinha cresceu, junta mais. Entendeu? Ela engordou um pouquinho, aí é mais fofo ainda para você engordar. Um dia desse eu brinquei com a Angélica, ela brinca muito comigo. Aí ela falou: meu amor, eu estou me sentindo gorda. E eu falei: se você é bonita e gostosa, com 60 e poucos quilos, com 90, você vai ficar melhor ainda. Aí engorda. Aí ela fala: estou parecendo, ela brinca assim comigo, né? Estou igual uma bolachinha, eu amo bolachinha. Agora vai virar roscão, também amo roscão. Vamos adiante. Pois é essa, poxa. Eu era não. Aí tinha cabelo, beleza, estou perdendo cabelo. E aí? Poxa, Deus nos fez para andar juntos. Aí os maridos começam, de um lado tem a razão deles, a esposa do lado tem, mas meu Deus, feche todas as portas que podem aparecer para que vocês estejam seguindo. E uma coisa agora que eu vou dizer para vocês que são casados e pais: não existe maneira mais segura de educar filhos do que você, marido, mostrar para os seus filhos que você ama a sua esposa. Essa é a maior vacina que a gente pode dar contra o homossexualismo, lesbianismo, droga, tudo enquanto é coisa que está aí fora. É o marido respeitar e amar a esposa, e a esposa amar e respeitar o marido. Essa é a maior vacina e a solução para esses problemas que nós estamos tendo. A vida de Sansão começa a se arruinar aqui porque ele ignora o que Deus está mandando, mas ele desce lá 37 quilômetros e faz essa besteira. Eles perguntam assim: quem foi que veio? Aí Sansão fica chateado, sabe por quê? Porque ele vai embora e o pai da noiva pega a noiva e dá para o melhor amigo dele. Sansão fica chateado, e aí ele zomba dos filisteus, capturando 300 raposas, amarrando o rabinho de uma na outra assim, e coloca fogo ali atrás, meu irmão, e aquelas raposas saem, aí eles queimam todo o campo de trigo, de negócio dos filisteus. E agora Sansão passa a ser uma ameaça nacional, porque saiu nos jornais e nos tabloides lá que Sansão meteu fogo na seara dos filisteus. E aí deu uma notícia no Jornal Nacional: procurado, o cara tinha 7 tranças de cabelo, vou matar esse cara. E ele sai com 3.000 pessoas para matar esse camarada. Aí chega lá um dia, e aí o pessoal da cidade dele vai lá e entrega ele: beleza, Sansão, você está trazendo ruína para nós já somos escravos, esses caras vêm e torturam a gente. E aí então, beleza, Sansão fala: então me amarra e me leva. Aí eles amarram
queixada de jumento, e a Bíblia diz assim, que numa questão de segundo ele matou 1000 soldados. Se solta daquelas cordas e tal, e aí faz aquele estrago. O povo volta de novo, aí a outra notícia do Jornal Nacional, o William Bonner lá e tal, fala, olha, prenderam o cara, mas agora já não está preso. Ele matou 1000 soldados, lá fez um arraso lá com a polícia do Rio, não sei de onde, lá do seu lugar. Ameaça nacional. Aí o Beltrano vai lá, Beltrano, não é isso o nome do secretário, né? Sou fã desse cara, tá? De vez em quando eu dou uma acompanhada nas frases, na TV, é fera esse camarada. Ok? Eu descobri, fiquei mais fã ainda quando eu descobri que ele não anda armado. Ele não anda armado. Ok? E a galera anda com ele lá e tal, mas ele mesmo particularmente. Legal, pastor, ele tem segurança, tudo bem. Mas ele me dá ali não é fácil não. Mas eu estou te falando, a filosofia do cara, o jeito do cara, sabe, de ter que ser duro quando é, e tentar recuar, mas é isso. Acontece que nesse dia, Sansão, poxa, passa a zombar dos filisteus, porque ele era forte. Mas olha só que coisa interessante, depois de andar um tempinho ali, Sansão agora está arruinado com outras coisas. E no capítulo 16, quando você pega o capítulo 16, tem assim, verso 1. Desceu Sansão à cidade de Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Escuta agora, a cidade de Gaza ficava a 60 quilômetros da cidade onde ele nasceu. Primeira cidade, quantos quilômetros? 6 quilômetros. Cidade de Tira. Segunda cidade é Ascalon, quantos quilômetros? 37. Terceira cidade, quantos quilômetros? 60 quilômetros. O que ele foi fazer lá nessa cidade? Coabitar com uma prostituta. Escuta agora aqui, vou só fazer um parênteses. Um cara, membro da igreja, juiz de Israel, consagrado a Deus, para libertar o povo de Israel, envolvido com prostituição. O pecado é assim, ele é anestésico. Você não sente como ele está indo. E chega um momento que você olha e fala, meu Deus, e agora? E se não for a misericórdia, era tempo dele ter voltado quando ele foi, desceu 6 quilômetros, não voltou. Era tempo dele ter voltado quando ele matou aqueles caras, 37 que não voltou. Agora ele está a 60 quilômetros, longe de casa, para coabitar com uma prostituta. Essa história é bem interessante, que a cidade de Gaza era a única cidade cercada. Quando os caras descobriram que ele estava ali no motel de Gaza, eles falaram, tranca a cidade, trancaram os portões da cidade. Agora vai amanhecer o dia, nós vamos pegar esse cara. Ele acordou de madrugada, olhou direitinho, falou, o que aconteceu? Aí deu uma ligadinha pro cara, dono do motel, perguntou, e aí, como é que tá? Falou, rapaz, o negócio é o seguinte, os portões da cidade foram trancados. E aí ele se ajeita lá, sai do motel, chega lá no portão. O portão, ele precisava de 16 pessoas para locomover esse portão. Eram folhas de aço, com trancas de ferrolhos, a Bíblia diz assim. E aí Sansão, num ato assim, chega lá no portão, e não sei, eu gosto de brincar assim, às vezes, chegou lá e tal, na guarita, o cara quando viu aquele homem cabeludo chegando, o guariteiro, saiu fora. E aí ele falou, cadê o botão de apertar? Não tinha botão para apertar. Ele falou, então tá bom, eu arranco mesmo. Aí a Bíblia diz assim, que ele arrancou os portões com os ferrolhos. Quando você lê aí assim, tomou ele lá, olha, esse é simples, aí você pega, tomou ele lá os portões, os ferrolhos, arrebentou aquele negócio, todas as ombreiras, a porta da cidade, as suas ombreiras, as trancas, tomou tudo e carregou. Agora, quanto lugar ele carregou? Pegou esse troço, carregou lá de volta e botou lá em cima do Monte Hebron e falou, se vocês quiserem o portão, manda buscar. Mais ira ainda apareceu no coração daqueles filisteus, para poxa, não dá. Era tempo de Sansão voltar. Agora eu vou entrar na partezinha final, que eu acho para mim uma das coisas mais difíceis. Sansão se afeiçoou no vale de Sorek de uma mulher chamada Dalila. E aí 5 príncipes, os príncipes de cada cidade se reuniram. Você tem que descobrir o segredo, porque se você não descobrir o segredo dele, não dá para a gente combater com esse cara. E agora uma mulher estava pronta para descobrir o segredo. Aí tentou a primeira vez, vocês sabem, né? Você não deu nem a história lá. Tentou a primeira vez, se me amarrar com cordas novas, eu fico comum igual os homens. Está amarrada. Aí daqui a pouquinho, não se me amarrar com tendões frescos, eu perco a força. Ela fez nada.
E aí agora pela terceira vez, escuta, pela terceira vez agora, Sansão vai mexer numa coisa onde ele não podia mexer. Ele transgrediu o voto de Nazireu, primeiro quando ele tocou no cadáver, segundo quando ele tinha amigos e começou a beber e usar bebida forte, e agora a terceira coisa ele vai fazer, ele fala assim para a menina: olha, se me amarrarem os cabelos num tear, eu fico comum igual um homem normal. E aí ela pegou os cabelos dele, colocou num tear, e aí tal, falou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Aí ele levantou e arrebentou aquele tear todo, e ela falou: agora você é mentiroso, você não me ama. Isso daqui me faz pensar no nosso dia de hoje. Vocês já viram os apelos que estão sendo feitos em favor desse negócio de você me ama, você não me ama? Se você não me ama, não tem jeito de eu ficar contigo. Ah, se você me ama, vai fazer sexo comigo e vai para a cama comigo. Dizem aí, eu tenho um pastor amigo que um dia falou uma frase legal, e eu carrego isso aí, pastor Newton Rosa. Ele diz assim: cuidado, meninas, o cara que te levar para a cama pode não te levar para o altar. Só para vocês pensarem. Cuidado, o cara que te leva para a cama pode não te levar para o altar, porque ele só quer aproveitar de você. Sansão vai numa enroscada terrível, e a mulher agora já tinha uma proposta financeira para poder descobrir o segredo dele, e ela vai no emocional dele, vai no emocional, vai no psicológico, e vai, e metendo terror, e chega um ponto que a Bíblia diz assim, que ele, tal foi a angústia de alma que ele alcançou, que ele diz assim: eu não aguento mais. Ela foi usando da forma certa, e aí pela última vez ele fala assim: sabe o que é? O segredo da minha força é que eu sou um nazireu de Deus. Se me cortarem os cabelos, eu serei comum como os outros homens. Dessa vez ele falou com tanta sinceridade que ela manda um recado para os inimigos e fala assim: podem vir, porque eu descobri o coração dele. Os inimigos se preparam, ela o faz dormir, talvez depois de uma noitada, sei lá como é que foi, depois de bebida, depois de vinho, depois daquilo que, sabe, vai se tornando comum na vida de um jovem, de um cristão, quando Deus diz para não usar. Ele agora está lá e eles cortam o cabelo dele. Escuta, quando as tranças de cabelo eram tiradas dele, era tirado o último símbolo da consagração que esse homem tinha devotado a Deus. Vocês sabem, a força não estava no cabelo, a força estava na consagração, porque toda vez que ele recebia força, era uma força sobrenatural. Não é só porque ele tinha um porte físico legal, é porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. E agora, preste atenção, pela última vez ela diz assim: Sansão, os filisteus vêm sobre você. E eu gosto dessa coisa, embora seja triste. Capítulo 16, o verso 20 é para mim o verso mais triste da Bíblia, porque diz assim, olha lá: então disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei deles. Agora o verso diz assim, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha se retirado dele. Para mim esse é o verso mais triste da Bíblia, porque Sansão levanta com músculos, com força. Lá estava o corpão sarado, mas quando ele levanta, ele se levanta sem o Espírito de Deus. E escute agora, jovem, se você é um jovem cristão e se levanta sem o Espírito Santo, você é um jovem comum como os outros são. Se você, esposa, se levanta sem o Espírito de Deus, você é uma esposa comum, você é um homem comum, você é um cristão comum. Porque o nosso segredo está em ter o Espírito Santo todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Esse é o segredo. Sem o Espírito Santo você é comum, e o mundo está cheio de gente comum. O mundo está cheio de mulher comum, vulgar. O mundo está cheio de jovens que não estão prestando atenção. Quando Sansão se levantou com bíceps fortes, ele pensou: eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Porém o Espírito de Deus já não estava mais com ele. O Espírito de Deus tinha se retirado dele. E agora eles pegam Sansão, e ele pensa que tem força, mas não tem força, porque ele era comum. E a Bíblia diz assim, que eles pegaram Sansão, vazaram-lhe os olhos,
vazaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, amarrado com 2 cadeias de bronze, e agora ele virava moinho no cárcere. Olha o estágio que chega. Um homem que havia sido consagrado a Deus, um nazireu de Deus, um homem que deveria honrar a Deus, agora estava em Gaza. Quantos quilômetros longe de casa? 60. Aonde? No lugar mais baixo, virando moinho, fazendo fubá para os inimigos. Se eu falar para vocês uma coisa, igreja que está me ouvindo, acampamento e retiro, se nós não prestarmos atenção nessa mensagem, nós temos um problema muito sério. O mundo aí fora zomba de jovens que se dizem cristãos e não são cristãos. Vocês sabem disso, quem é universitário aqui sabe disso. Você chega lá na faculdade e a galera sabe, isso daí é a turminha que quer guardar o sábado. Quando você não corresponde às altas expectativas de Deus, o mundo te cobra, e ele fala: ué, fulano, você não é crente? Já ouviram isso? Ué, fulano, não é você que é o adventista? Eu fiz amizade um tempo atrás com o Dr. Rubens, que foi reitor da universidade nossa lá em Vitória, da UFES. E ele chegou a frequentar a igreja central quando eu era pastor lá. E um dia ele falou assim para mim: pastor, os melhores alunos que eu tenho na UFES são da sua igreja. Amém. E eu fiquei todo cheio, pensei: caramba, esse é meu grupo, esse é meu jovem. Enquanto eu estava raciocinando assim, ele disse: pastor, mas eu tenho uma má notícia. Os piores alunos que eu tenho lá também são da sua igreja. Os caras me apresentam lá aquela folhinha da sexta-feira, dizendo que no bar, mas depois eu encontro eles lá, os meus amigos passam, eles estão nos bares. Mas apresentaram o documento dizendo que na sexta-feira eles não vão na sala de aula. Entendem isso? O mundo zomba quando nós não correspondemos às expectativas de Deus. E se tem uma coisa que eu acho triste, é esse momento da vida de extensão. Eu vou fazer minhas aplicações finais. Eu queria que você imaginasse um jovem bonito, formoso, agora sério. Eu pesquisei um pouquinho sobre o processo que eles faziam. Eles tinham um instrumentozinho, como se fosse uma lançazinha, e na ponta dela, tinha um ganchinho. Então eles pegavam o prisioneiro, esse era o tratamento que eles tinham para o prisioneiro, e abriam o olho dele, espetavam aquele olhozinho, aquela garra eles puxavam. Imagine a dor que esse servo de Deus sentiu, um homem, ou ungido, um consagrado, aquele que havia sido chamado para ser o libertador de Deus. O cara que nasceu para ser livre, agora andava amarrado, e eles o levaram à cidade de Gaza, onde ele fez a maior zombaria com eles. Lá amarraram esse camarada no moinho, e agora dia e noite Sansão rodava pelo moinho, e a água era lhe oferecida, alguém ele em pé, ele não sentava, e ali ele rodava dia e noite. E aí você pode pensar: acabou o nosso herói. Não acabou? Cadê o herói? Cadê o cara consagrado a Deus? E Satanás e o mundo zomba da gente, nos perguntando: cadê aquele pastorzinho animado aí que chegou? Onde ele foi? Aí a galera: caiu em adultério. Cadê aquele jovem da igreja, aquele casal que cantava? Cadê? Fulano adulterou. Cadê aquele músico assim, que era não, aquele deu problema? Cadê aquele jovenzinho que entrou na faculdade com tantos sonhos? Cadê aquele jovenzinho que falava que não observava o sábado aqui na sala? Aquele jovenzinho já está indo à balada, já está indo a forró, já está indo a tudo enquanto é coisa, já está vivendo uma vida sexual ativa. Deixa-me dizer para vocês, gente, esse aspecto sexual é muito sério. Deus pediu que a gente se preservasse e chegasse puro ao altar. Deus me deu a honra e a graça de, aos 24 anos, casar-me com uma menina de 19, nós dois éramos virgens, e desfrutamos essa bênção do casamento, de saber que eu não tive histórias passadas. E toda vez, menina e menino, que você transa com um, você tem que um próximo que termina aquele namoro, você tem que chegar e falar: sabe o que é? Que eu tive um problema. Que problema? Aí o namoradinho vai mesmo, tem problema? O próximo, né? Que tá um outro relacionamento ativo. Aí o cara já vai para cima pensando que você é objeto sexual. E o grande problema hoje da juventude
existe uma desgraça para a vida, para a experiência humana. E é necessário que a gente olhe aqui: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Essa é a grande pedida do dia. Senhor, me faça ser cheio do Espírito Santo. Aquele homem que deveria ser um instrumento do Espírito Santo, agora virava um moinho. Que história, que situação. Eu encerro dizendo o seguinte para vocês: Deus poderia ter abandonado Sansão aos 6 quilômetros quando ele foi a primeira vez, mas Deus não fez. Deus poderia ter abandonado esse cara aos 37 quilômetros quando ele foi, mas Deus não fez. Deus poderia ter abandonado ele lá na cidade de Gaza quando ele foi se prostituir. Deus podia ter falado: caramba, eu não projetei você para isso, filho. E sabe, querida igreja, eu sinto às vezes a tristeza talvez que Deus sente quando Ele planeja uma coisa com os jovens da igreja e os jovens não rendem. Através dos casamentos, às vezes Satanás aborta o ministério lindo de um jovem. E se você pegar o livro Mensagem aos Jovens, está escrito lá assim: que quando Satanás vê um jovem da igreja que tem projeção extraordinária, através de namoro, de noivado, de casamento, ele vai tentar abortar isso. É por isso que ele manda instrumentos para te atrapalhar. E às vezes, através de um casamento errado, de uma atitude errada, aquele projeto que Deus tinha lindo para você é abortado. E eu conheço inúmeros jovens talentosos que hoje não são nada, estão fora da igreja. Gente que tinha talento musical, gente que cantava, gente que pregava e hoje está fora do circuito. Por quê? Porque através de um relacionamento errado perdeu a rota, o caminho de Deus. Sansão agora virava moinho, mas tem uma coisa. O verso 28 diz assim: que o cabelo de sua cabeça logo começou a crescer de novo. E agora diz assim: que Sansão, naquele cárcere sem olhos, Sansão agora orou a Deus. Eu imagino Sansão ali. Eu vou falar uma coisa que é real. Quando eles arrancaram os olhos dele, sangue saiu. Mas eles não passaram um produto que a gente passa quando a gente faz alguns processos com os animais. Existe uma pasta chamada unguento que você passa e mosca não pousa ali. Mas eles não fizeram isso no Sansão. E provavelmente ele, com as mãos amarradas ao tronco, não podia tocar mosquito nem mosca. Mosca pousaram nos seus olhos e deu bicho nos olhos de Sansão. Mas lá, com os olhos vazados, a Bíblia diz assim: que Sansão começou a orar e sua intimidade com Deus foi projetada. E um belo dia ele chegou para Deus e falou: Deus, eu não fui nada daquilo que o Senhor planejou para mim, mas eu queria pedir perdão para o Senhor, eu queria pedir para o Senhor me ajudar. E então Deus teve misericórdia dele. Eles fizeram uma festa aos filisteus e reuniram todas as celebridades no templo do deus Dagon. Era um deus metade peixe, metade homem. E aí o seguinte, ele vai lá, e aí então eles, para a zombaria total, resolvem chamar Sansão. E aí agora a Bíblia diz que a casa estava cheia de homens e mulheres, todos os príncipes, uns 3.000 homens, mulheres lindas, as VIPs. Então eles resolvem chamar Sansão para uma zombaria com o Deus de Sansão. E eu falei para vocês, quando nós não vivemos a vontade de Deus, Satanás zomba do nosso Deus, através de nós, das nossas ações. Então nesse dia, nesse momento, a Bíblia diz que Sansão foi chamado, e ele pede ao garoto assim: me coloque nas 2 colunas principais. Eu fiquei assim pensando, por que Sansão pede para o garoto levar ele nas colunas principais? Acontece que essa casa do deus Dagon era um lugar de prostituição, e Sansão já havia visitado esse lugar antes, então ele sabia direitinho como é que era. Era essa casa um lugar onde os VIPs iam. Sansão pede: me coloque nas colunas principais. E aí o verso 28 diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus,
Peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me livre dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Lembra que eu te falei dos olhos? Essa me agrada aos olhos. Parece-me que tem uma relação entre aquilo que ele desejava e aquilo que lhe foi tomado. Senhor, me dê força só mais uma. A Bíblia diz então que ele chegou lá, abraçou as colunas principais do meio que sustentavam a casa, e com muita força sobre ela, mão direita numa, mão esquerda da outra, Sansão então disse assim: morra eu com os filisteus. E faz força, e aquelas duas colunas são rompidas, desequilibram aquela construção e desce sobre aquelas 3.000 pessoas, fazendo um estrago. E a Bíblia termina a história dele dizendo assim: matou mais Sansão na sua morte do que quando ele tinha vida. Aí você fala assim: pastor, o que tem a ver essa história comigo? Queridos, eu não sei, tem uma música final, se vocês puderem me ajudar aqui, os músicos, por favor. Olha só, tem um momento muito legal nessa história. Eu queria dizer para vocês, eu não sei qual é a distância que você está de Deus, mas eu vim lá do Espírito Santo para te fazer um apelo e um pedido. Eu preciso fazer esse apelo para você. Eu não conheço qual é a distância que você está de Deus. Algumas vezes eu vejo jovens que estão na igreja e, entre aspas, estão meio felizes, mas não tão felizes. Ele fica aqui na igreja, mas com os olhos nas coisas do mundo, e ele acha que os caras que estão lá fora são mais felizes. Claro, você passa num bar, os caras estão sorrindo, tem música e tal, você vem para a igreja, está um monte de gente com a cara feia, trancada, entendeu? Emborrado, mal-humorado, parece que chupou limão e está aqui brigando, os mais velhos brigando com os mais novos, anciãos desequilibrados às vezes, que falam que a juventude não presta, que não quer nada com Deus. Ora caramba, se o jovem está aqui é porque ele quer alguma coisa com Deus. Não que eu saia para defender jovem, não é isso. O que eu defendo é que a gente precisa crescer na palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Volte lá para a sua igreja em nome de Deus e ame a juventude que está lá. Descubra os problemas que eles têm. Volte para lá, pai, pega seu filho, ame seu filho, ande com ele. Lá no lugar errado que ele está, vai lá e diz: filho, você não pode ficar aqui porque Deus tem um plano para você. Joga isso no psicológico dele, o fato de você ter consagrado esse menino para Deus. Eu falo para os meus dois: vocês foram consagrados a Deus. Eu levei vocês lá no altar e dediquei vocês para Deus. Minha filha é bonitinha, linda. E um dia desse ela chegou para mim e disse: pai, eu queria tanto ser modelo. E eu falei: se eu fosse um contratante, eu contratava você, porque você é linda. Segunda coisa que eu falei para ela: eu poderia ganhar muito dinheiro com você sendo seu empresário. Eu poderia até deixar de ser pastor. Ser pastor para quê? Ganhar R$1.200, R$1.300, R$1.400 por mês, quando eu poderia fechar contrato de milhões. A mulher que mais ganha dinheiro nesse mundo é o quê? É uma modelo do Rio Grande do Sul. Mas eu falei assim para ela: filha, papai precisa te falar uma coisa, né? Eu não projetei você e nem Deus para você ser modelo. Papai, mas eu podia ser só modelo fotográfico com roupa decente? Podia. E um dia desse eu falei para ela: eu vou ligar para uma agência. E aí ela falou: olha, nós temos interesse em rosto bonito, corpo bonitinho, só que é o seguinte, tem que fazer um cursinho rápido, e esse cursinho é ministrado aos fins de semana, no sábado. Falei para ela assim: o primeiro problema que nós vamos ter. Qual é o primeiro problema? Então vamos assinar um contrato, e aí você vai lá e só roupa decente, tá bom, mas em algum momento tem uma coleção de verão, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? E parece que dá uma tristeza da gente, não dá? Puxa vida, não posso ser aquilo que eu queria ser. Eu estou vendo um monte de jovens na igreja que estão aqui, mas parece que estão infelizes, porque não entenderam ainda por que estão aqui. Vocês estão aqui porque são consagrados de Deus. Deus tem melhor para nós, não é só uma coleção de verão. E eu falei para ela: filha, não é só coleção de verão que Deus tem para você. Deus tem verão, primavera, outono, tem tudo para você, uma eternidade. Mas
se eu, como pai, permito que você entre nisso, pode ser que eu não só perca, mas que Deus perca você com propostas. E escute agora, pais, nós só temos autoridade para interferir no sonho dos nossos filhos quando esses sonhos podem ir para um lado que pode tirá-los do caminho de Deus. Meu filho um dia chegou para mim e falou: pai, eu quero ser jogador de futebol. E não é porque meu filho, mas ele é bom de bola. Começou a jogar no gol. Um camarada lá do meu prédio que treina os garotos falou: pastor, me deixa levar seu filho para a escolinha. E ele chegou todo animado: pai, eu quero ir para a escolinha de futebol, eu quero ser jogador. E ele disse: eu vou ganhar muito dinheiro, pai. Eu falei: filho, você não ganharia mesmo, porque você é um cara disciplinado. E jogadores que têm uma estrutura familiar vão muito mais longe. Você pega o Kaká da vida, você pega esse Neymar. Quem sustentou esse Neymar foi a visão do pai dele, senão esse cara já estava arruinado há muito tempo. Você pega o Ronaldinho Gaúcho, é o irmão dele que sustenta a família. Eu falei: filho, nós poderíamos ganhar muito dinheiro. E um dia um primo nosso lá, que foi goleiro e ainda é goleiro, jogou no Internacional, no Guarani, chama-se Irã, um cara que ganhou muito prêmio aí, é primo da minha esposa. E eu fui lá visitar em Linhares o tio, e aí ele falou assim: pastor, vou só te falar uma coisa. E o Gabriel expressou para ele o desejo de ser jogador, goleiro e tal. Aí ele falou assim: pastor, só para você eu vou falar, parece que esse não é um dinheiro abençoado. Parece que isso não é um dinheiro abençoado. E eu falei para ele: Gabriel, beleza. Falei para ele: então vamos, filho, eu vou entrar no seu sonho. Você vai ser um goleiro, vai ser o melhor do Brasil. Papai vai se mudar daqui, vai para o Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um teste nessas escolinhas aí, ou então em São Paulo. E nós vamos começar. Agora é o seguinte, vamos tentar comigo, vamos entrar na história. É mesmo, pai? Você vai viver meu sonho? Vou. Eu vou ser seu empresário. De novo, ganhar dinheiro fácil. Uma carreira rápida, curta, 6, 8 anos de carreira, 10 anos, tá bom. E aí depois a gente volta, não é verdade? Falei para ele: como é que nós vamos fazer com os treinamentos e os jogos do sábado? Vamos esperar passar o pôr do sol? Você acha que dá? Conversei com ele, orei com ele, falei: filho, papai não programou você para isso, muito menos o seu pai lá em cima. Falei: porque o pai aqui de baixo só é para conduzir você pertence a Deus. Filho, é para você ser um instrumento na mão de Deus. A que distância você está de Deus? 6 quilômetros. Agora eu vou chegar aos 37. Pode ser que tenha aqui alguns que já estão fazendo coisas erradas que não deveriam fazer. Talvez você já sacrificou o princípio da temperança, está bebendo cerveja, está tomando vinho, está saindo nas baladas. Deixa eu falar para você: Deus não abandonou você, como não abandonou Sansão. Mas talvez eu esteja pregando aqui para alguns que já estão lá em Gaza, não guardam mais o sábado, estão afastados de Deus, afastados da igreja, afastados dos pais, afastados de tudo. Deixa eu me dizer para você: Deus tem planos extraordinários para você e deseja que você volte. Quando Sansão orou a Deus e aquele garoto levou ele lá, Sansão não tinha mais olhos, mas quando ele entrou naquele templo, entrou um homem sem olhos, um cativo, um lixo humano. Mas agora escuta, de novo, aquele lixo tinha a presença do Espírito Santo, e foi o poder do Espírito Santo que derrubou todo aquele templo. Você precisa se entregar ao poder do Espírito Santo e deixar Deus conduzir sua vida, independente do momento que você está vivendo. Meu convite é o seguinte: quantos dos que aqui estão querem hoje se levantar e dizer: Deus, eu quero estar bem próximo do Senhor. Já andei um pouquinho, já estou mais distante, ou então estou pertinho ainda, mas eu queria muito que esse momento fosse um momento de reconsagração na sua vida. Eu vou entregar você de novo nas mãos do seu Criador. Essa é a minha parte, é o que eu posso fazer. Então eu queria hoje
que você se entregasse a Jesus e dissesse para Ele assim: Senhor, eu estou de volta para andar contigo, para ficar pertinho de Deus. Quantos querem ficar em pé agora e dizer assim: Senhor, independente da distância onde eu fui ou onde eu estou, eu quero andar contigo. Se você quiser, por favor, nós vamos ter essa música especial e você pode ficar em pé pedindo a ajuda de Deus e pedindo a Ele que te oriente, que te abençoe. Eu vou estar orando para que Deus abençoe você, para que não seja um levantar simplesmente por emoção, mas um levantar de disposição. Se você quiser, aqueles que quiserem tomar uma decisão também ao lado de Jesus, eu vou estar orando e convidando você aqui à frente. Deus vai estar com você. Preciosos momentos em minha vida, abriste as portas, não contemplei, somente caminhei em outra direção. Eu pensei estar só, meus sonhos esqueci. Lembrar-me de ti como Deus e Pai, meu Senhor e Rei. Por tua graça abraçou-me junto a ti, me resgatou. Está só, nada parece ter solução. Aonde está tua fé no teu Salvador? Tenha sempre a certeza que Ele te ouvirá e dará a você asas para voar sobre terra e céu e contemplar Jesus virá, vais com Ele morar. Você é livre no Senhor.
cumpriu sua promessa, Pai. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, não tem problema. Se você não esqueceu o que eu vou falar agora, eu vou ficar muito feliz. A história de Sansão é uma história triste. E você poderia questionar assim, pastor, eu questionei, pastor, mas peraí, ele se matou. Como é que Deus lida com essa questão? Escute, Deus não considerou a morte de Sansão um suicídio. Deus considerou a morte de Sansão como um sacrifício. Isso muda todos os paradigmas na minha e na sua cabeça sobre o amor de Deus com você. Ele ama você. E Ele vai até a última consequência esperando você. E você só vai se perder se você quiser. Porque Ele está contigo em todo momento te acompanhando. Então não importa até onde você foi, não importa a distância que você está. Eu vou fazer um convite agora. Primeiro, para quem ainda nunca tomou uma decisão, ou para quem já tomou, já pertenceu a essa igreja e foi. Eu não sei se eu tenho aqui alguém que já pertenceu a essa igreja e se afastou ou saiu por um problema. Eu não quero saber o problema, se é briga, se não é briga, se foi interesse, mas eu queria que você viesse aqui. Se tiver alguém, tem alguém aqui no nosso grupo que já foi da igreja e que ainda está ou que está vindo, frequentando, assistindo, tem alguém, eu queria você aqui. E segunda coisa, eu queria que aqueles que ainda não pertencem ou não fazem parte da igreja, eu tenho um grupo aqui, se você não pertence ainda e tiver alguém pertinho, vem aqui pertinho de mim, aqui, que eu quero fazer uma oração agora especial por você. Ok? Tem alguém? Muito bem? Tem mais alguém aí? Se você tiver, vem aqui à frente, pertinho aqui de mim. Alguém que está aqui, que já pertenceu à igreja, ou alguém que está vindo e não pertence ainda, mas quer conhecer mais, eu quero orar com você. Pode vir, vem trazendo aí. Se você está pertinho, quem é da igreja, ele pode trazer isso. Vem aqui que eu quero orar com você. Essa é uma oração muito especial e eu vou terminar aqui agora contando. Eu falei ontem da história de um homem lá de Santa Catarina. Eu tenho só 2 detalhes para mostrar para você, que a história dele é a mesma história de Sansão. Eu falei ontem para vocês, terminei mostrando que ele caiu, né, do 2º andar e tal. E olha só, esse moço foi levado para um hospital, recuperou, e aí voltou a usar drogas de novo, sofreu uma segunda overdose. E aí o seguinte, tempo depois esse moço virou andarilho. Olha só, recolhia papelão e latinha para sobreviver, para sustentar o seu vício. O tempo passou e esse camarada, depois do dia 24 de dezembro, ele me manda aqui, foi agredido por 15 homens que tentaram matá-lo porque não gostava de mendigos. Mas Deus salvou a vida dele de novo. E escuta agora, ele foi levado para o hospital e 5 dias ficou no hospital. E agora escuta, eles perguntaram, o tempo passou lá aqueles dias, e olha só, ele ficou lá, e a Bíblia e a história que ele me escreveu diz assim, ele ficava chorando o dia inteiro, mas esperando um milagre. Eles chegaram, colocaram lá 4 cirurgias, teve que tomar sangue e tudo mais. Ele diz assim, só que um detalhe, pastor, ele me manda no e-mail aqui, a minha identificação no hospital foi colocado como Celso Ramos, e depois eles descobriram que o meu nome não era Celso Ramos. Alguém pegou esse cara meio morto e levou para o hospital, e ninguém sabe quem é, e ele atribui isso aqui a anjos que o levaram. Vocês acreditam nisso? E deram a entrada lá no cara como sendo Celso Ramos. Que história! Eu fiquei impressionado. E aí ele diz aqui assim, ó, um tempo depois eu voltei para minha casa, e eu falei para vocês de volta, está em tempo ainda. Voltei para minha casa com 25 quilos a menos, triste, ferido. Meus familiares achavam que estava doente com AIDS, que voltei para morrer em casa. Depois descobriram que não era isso. E então a igreja um dia fazendo um trabalho especial, a igreja de Sarandi, e aí prepararam esse moço, e ele disse assim, ó, eu voltei para Deus, voltei a ter trabalho, me tornei encarregado de pinturas, e aí diz assim, ó, hoje estou animado na igreja há 1 ano e 5 meses sem usar droga. E eu cheguei lá nessa igreja, preguei, e o pastor Márcio Mutz entrou no tanque e batizou esse moço. O nome dele está aqui, e eu tenho lá algumas fotos. Jamison Porto, que história moderna de Sansão, que foi até o último
você já está distante de Deus, precisando de uma renovação espiritual, desde que chegou o momento. Nós vamos, a partir de hoje, às 3 horas da tarde, ter um momento para você orar onde você estiver. 3 da tarde. Por que 3 da tarde, pastor? Porque 15 horas foi o horário que Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. Mas é o mesmo horário, o tempo não mudou. Então é um horário para você intensificar seu momento com Deus. Eu posso estar lá na minha cabine, posso estar ali, não importa. 3 horas, coloca seu celularzinho ali. O meu toca sempre, hora de orar. Eu falo e oro. Que bom que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Vocês que vieram à frente, comecem uma caminhada com Deus. Não importa o que aconteceu e o que vai acontecer. Coloque-se na mão de Deus e deixe Ele conduzir vocês. Esse é um momento muito bem. Eu estou feliz porque vocês vieram. E estou feliz porque vocês querem recomeçar também. Feche seus olhos agora. Querido Deus e Pai, que momento gostoso esse, único, quando nós ficamos em pé, e quando alguns vêm à frente para recomeçar uma caminhada contigo. A história de Sansão é a nossa história, porque às vezes nós nos afastamos por coisas boas, às vezes nós vamos esquecendo do culto, do momento de comunhão, e quando percebemos estamos longe do Senhor. Sem vontade de ir à igreja, sem vontade de falar contigo, sem vontade de orar, de ler a sua palavra. Mas, Senhor, esse retiro é um momento especial para nós reconsagrarmos nossa vida, Deus. Que tempo precioso esse. Eu quero te agradecer pelo privilégio de ver pessoas em pé, se levantando, agradecidos por serem dedicados e consagrados ao Senhor. A história de Sansão é uma história moderna. E eu, Deus, espero que cada um tenha a sua possibilidade de voltar. Mas, Senhor, não nos deixe ir. Por favor, nos faça entender antes do sofrimento, antes de perdermos os olhos. Satanás é mau e quer nos destruir, quer nos matar, quer roubar a nossa felicidade. Mas esses jovens, essa igreja, esse pessoal que está aqui, Senhor, veio para o encontro contigo. Então, muito obrigado pela decisão deles, pela disposição em quererem mudar de vida. Então, Senhor, faça o milagre que eles precisam. Dá-lhes a paz, dá-lhes a bênção. E eu te peço, em nome de Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão afastados. Aqueles que andaram 6 quilômetros, aqueles que estão a 37, aqueles que estão a 60. Por favor, Senhor, traz de volta para o nosso meio, nos ajude também a ir em busca deles. Por favor, perdoe nossas falhas, nossas incredulidades, e nos faça, Senhor, evangelizar, levar material, levar livros para essas pessoas, que levemos a mensagem, mas que estejamos felizes. Então, abençoe esses que vieram à frente. Mude, Senhor, o que precisa ser mudado, dê força e motivação para que eles continuem. Perdoe nossos pecados, as nossas faltas, e nos auxilie em tudo o que precisamos, ó Deus. Te agradecemos porque o Espírito Santo vem sobre nós. E nós estamos aqui cheios do Espírito Santo e queremos estender, Senhor, essas bênçãos também para os nossos familiares, para nossas casas, quando nós voltarmos. Ajude-nos nesse momento de recreação que temos, e no culto à noite nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você e guarde você. Se tiver interesse seu, você quiser levar esse livro que escrevi também, ele tem uma proposta para afastá-los da igreja. Se você quiser levar, eu não sei se o Jéssica colocou lá atrás ou não, mas eu ainda tenho alguns volumes ali. Então organize lá R$15 se você quiser, leve para alguém, dedique a alguém, e nós vamos estar juntos orando e pedindo a bênção de Deus. Se você quiser minha assinatura, daqui a pouquinho eu vou lá e assino para você, tá?